ontem foi um dia relativamente positivo para o mercado. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, fechou em alta, quase 2%, para ser preciso 1,96%. Influenciado pela expectativa de investidores de que a PEC apresentada pela transição, que abre exceção de 180, de quase 200 bilhões de reais, né, o teto de gastos, por 4 anos para custear a Bolsa Família e diversos outros programas, possa ser desidratada pelo Congresso e aí o buraco não seja tão grande a ponto de inviabilizar o controle da dívida, né, ou dificultar muito esse processo. Os próximos passos para a tramitação da PEC, as expectativas fiscais geradas por ela, são alguns dos temas da conversa que nós vamos ter agora com o advogado e gestor público Paulo Ebel, ex-secretário do Ministério da Economia na gestão do ministro Paulo Guedes. Como vai, Paulo? Muito bom dia e obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Colombo. Prazer falar com você e com os telespectadores da CNN. Paulo, o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, tem dito que o orçamento preparado pelo governo Bolsonaro para o ano que vem é inexequível, porque não tem previsão de dinheiro para merenda escolar, para farmácia popular, por os R$600 do Bolsa Família, que tinham sido prometidos, inclusive, pelo próprio presidente na campanha, para dar os 150 por criança. Queria saber se você concorda com essa tese e se concorda se a PEC é a melhor saída para tentar ajustar as coisas, pelo menos nesse início de novo governo, até que outra casa seja construída. Colombo, o processo de elaboração do orçamento é o processo onde o parlamento e o executivo discutem as prioridades da próxima gestão. Então, qualquer gasto que for considerado prioritário pelo governo e pelo parlamento, você pode priorizar e você pode apresentar cortes em outras áreas que são consideradas não essenciais. Gastos operacionais, gastos com incentivos fiscais e outros compromissos que, na opinião do parlamento ou do executivo, podem ser cortados ou deixados para um outro momento. Então, a discussão de que não existe recurso para os gastos prioritários não é verdade. É só você priorizar eles no orçamento, um orçamento base zero, você começa com os gastos sociais, os mais prioritários, e depois você vai adicionando os demais gastos. Então, qualquer governo que chega, você tem que trabalhar com dois vetores. Um é como aumentar a receita, que é o crescimento econômico, e como você manter as despesas sob controle. E no atual debate, eu não estou vendo o novo governo falar em como vai aumentar o crescimento econômico, quais são as reformas estruturais que ele pretende fazer, quais são os marcos regulatórios que vão ser aprovados, qual é a segurança jurídica que você vai dar aos investidores. Isso você promove crescimento econômico. E do outro lado, quais são os gastos não essenciais que o novo governo pode cortar. Ele vai manter as políticas de transformação digital que o governo federal atual fez e que deu muito sucesso, inclusive para reduzir gastos operacionais, ou não vai? Então, esse debate é fundamental, um debate sobre a qualidade do gasto público, mais do que o debate sobre o número em si. Paulo, meu bom dia também para você, mas aqui agora parece que a gente é engenheiro de obra pronta, né? Chegamos até aqui e essa é a realidade. Isso se deve um pouco também à campanha que nós fizemos, a campanha eleitoral em que fomos engolidos por várias outras discussões. Isso que a gente está vendo agora, essa falta de tempo, talvez para discutir aprofundadamente todas essas questões que merecem, né, aprofundamento mesmo, a gente não teve tempo de discutir lá atrás ou talvez não foi priorizada lá atrás? Bom dia, Stephanie. De fato, você tem que aprofundar agora o debate, qualificar o debate. Durante as eleições, infelizmente, fica um debate mais superficial. Mas justamente o governo de transição serve para você tomar pé da situação, conhecer os números a fundo. Você pode acessar qualquer técnico do governo federal. Eu participei do último governo de transição, é uma experiência incrível e você tem a oportunidade de conversar com todo mundo e ter um diagnóstico mais profundo. E a partir daí você estabelece as prioridades do novo governo. Então o novo governo tem que apresentar a sua agenda de trabalho. Qual vão ser as reformas do primeiro ano? O primeiro ano de governo eu considero o ano mais importante. É o ano que você tem o maior capital político
para aprovar reformas estruturais, para fazer as grandes mudanças regulatórias e legais que vão atrair investimentos para o país. Esse debate eu não estou vendo. Sequer está definido o nome do novo ministro da Fazenda. E um dos nomes cotados diz que sequer está participando da conversa sobre o furo no teto. Pô, uma conversa essencial, uma conversa que vai impactar o Brasil não só nos próximos 2 meses, nos próximos 48 meses, durante todo o governo, não é só na transição que isso vai ser impactado. Então ele tem que tomar pé da situação, ele tem que participar desse debate, ele tem que estar confortável com o texto que vai ser aprovado. Paulo, eu queria só, antes de chamar a Priscila Asbeck, que também vai participar da nossa entrevista aqui, te fazer uma pergunta que talvez tenha uma explicação simples e, se tiver, fique à vontade para apresentá-la. Mas eu confesso que não consigo entender e imagino que muita gente também não entenda exatamente. Ontem foi anunciado em tom de festejo, e parece merecer mesmo esse tom, um recorde de arrecadação por parte da União. A União nunca arrecadou tanto dinheiro, por uma série de aspectos, né? Há o componente da inflação, aumento de commodities, retomada econômica, enfim, tudo isso junto oferece à União um recorde de arrecadação. E, ao mesmo tempo, a gente está falando em bloqueio de verba da saúde, que pode impedir a compra de remédio. A gente está falando de bloqueio de dinheiro da educação, que pode impedir, segundo os gestores, funcionamento de universidades e institutos federais. Por que é assim? É o teto de gastos que impõe essa regra? Por mais que você arrecade, não há como suplementar dinheiro para atendimento dessas questões essenciais, né? Merenda escolar, como é que é isso aí? Eu não consigo entender, Paulo. Você tem 2 fatores importantes, Colombo. De um lado, você tem o teto de gastos, ou seja, o seu gasto não pode aumentar mais do que a sua arrecadação, o que é algo importante para o país, da previsibilidade, da confiança, e obriga você a fazer o tema de casa, que são fazer as escolhas difíceis. Do outro lado, existe uma cultura geral no poder público de você usar todo o orçamento disponível até o último dia do ano. Então, chega no final do ano, deu uma sobra, você gasta aquele valor muitas vezes não de forma adequada, não com qualidade, apenas para gastar tudo e no ano que vem você ter o mesmo orçamento. Eu não conheço profundamente o debate que está acontecendo agora no governo, não faço mais parte do governo, mas eu entendo que pode ter um pouco de cada um desses componentes. Então, no momento que você suspende, você segura o gasto, você obriga os ministérios fins a conversarem com o Tesouro, a conversarem com o Ministério da Economia e aí fazer uma discussão de qualidade do gasto, daquele valor que falta até o final do ano. Eu vejo que, evidentemente, sem comprometer os gastos essenciais, a discussão sobre a qualidade do gasto público ela é fundamental. Infelizmente, o Brasil não tem a cultura de discutir a qualidade do gasto público. Paulo, acho que a gente já tem aqui a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, também vai participar da nossa conversa. Paulo, você falou sobre essa questão de não acompanhar a qualidade do gasto público. Muitos economistas têm falado sobre isso, inclusive de experiências lá fora, o chamado Spending Review, né, que seria não só discutir os gastos e aumento de gastos, mas também discutir a qualidade desses gastos, né, revisitar e ter órgãos para revisitar esses gastos. Mas a gente sabe pela nossa experiência, até por privatizações, você é especialista nessa área, que falta o depois, né? Então, os políticos se preocupam em fazer alguma coisa às pressas ou uma privatização e depois falta um acompanhamento. Você acha que esse é o problema? E como a gente poderia resolver isso para, de fato, tornar viável, rever os gastos e fazer esse acompanhamento e melhorar a saúde das nossas contas públicas? Bom, o primeiro passo é fazer o que nós estamos fazendo agora, é debater, é mostrar quais são os gastos prioritários. Eu sou favorável a um orçamento base zero. Você deveria sempre zerar o orçamento, aí você começa a colocar o que é essencial e depois você vai colocando o que é supérfluo. Isso é uma discussão muito importante. Isso tem que ser feito. Segundo, é você avaliar a qualidade das políticas públicas. Se você tem uma política pública, por exemplo, para reduzir a pobreza, você tem que ter um objetivo, uma meta, quanto nós vamos reduzir. E aí você tem que avaliar se aquela política pública efetivamente conquistou o resultado desejado. Se não conquistou,
onde foram as falhas. E aí você corrige a política pública, com dados e evidências, não só com narrativas. Então, isso tem que ser feito de maneira recorrente. Você já tem instrumentos para isso. Durante a discussão da Lei da Liberdade Econômica e a Lei das Agências Reguladoras, o Brasil incluiu um dispositivo importante que fala sobre análise de impacto regulatório. Ou seja, antes de você fazer qualquer marco regulatório, qualquer definição na lei, você discute os objetivos, o custo-benefício que você quer alcançar com aquela medida. E depois de implementada aquela medida, você vai avaliar o resultado regulatório, o resultado gerado. Ele alcançou a expectativa inicial? Não alcançou? O custo foi maior do que o benefício ou o benefício foi maior que o custo? E aí você faz ajustes de rota para qualificar aquela política pública. Isso o Brasil tem que aprofundar. Já se começou esse trabalho, mas ainda temos muito a evoluir. Nesse momento agora, a discussão deveria ser essa. Bom, se o gasto social é prioritário, onde nós podemos cortar que não é prioritário? Quais vão ser as propostas que o governo vai fazer em 12 meses que vai garantir que a gente não tenha que ter furo no teto? Então, esse debate não está ocorrendo. Você já quer um furo no teto por 4 anos. Isso não é uma PEC da transição. Isso é uma PEC do governo inteiro. E, na minha opinião, o processo orçamentário é um processo democrático muito importante. Então, você não pode excluir a nova legislatura, que assume no ano que vem, deputados federais, senadores que foram eleitos, desse debate. Eles precisam ser incluídos. Então, na pior das hipóteses, você tem que fazer uma regra para 12 meses. E nesses 12 meses, o governo apresenta suas propostas, suas reformas estruturais, seus marcos regulatórios, e aí mostra como vai ficar crescimento versus despesas nos próximos anos.